Olá, queridos. Deus abençoe. Eu quero gravar esse vídeo falando sobre como o diabo usa a Bíblia para enganar nós que somos crentes. O diabo consegue enganar a gente com a Bíblia. Ele consegue enganar a gente com a Bíblia, irmão. Com a Bíblia na mão, ele te engana. E ele já me enganou algumas vezes. Hoje ele não me engana mais porque o Senhor me ensinou que aquilo ele permitiu para eu saber quando é o Senhor falando e quando é o inimigo, tá? E é muito importante a gente entender isso. Para os crentes mais fanáticos, se a gente falar disso com eles, eles vão enlouquecer, meus. Eles vão enlouquecer, tá? Então a gente tem aqui no Gênesis capítulo 3 uma passagem muito interessante sobre Eva, a queda do homem, né? A queda de Adão e de Eva. E o diálogo entre Satanás, a serpente, e a mulher Eva. E o texto diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, veja bem, isso aqui está em Gênesis 3, do 1 ao 5. Nosso inimigo, o diabo, ele sempre vai usar a Bíblia para enganar o crente. Não se esquece que o anticristo, ele vai ser um cara que se parece com Cristo. Ele é um cara que se parece com Cristo. Se você for lá para o Apocalipse, na abertura dos selos, é descrito o cavalo branco. O cavalo branco, ele é um homem que está sobre ele, vestido de branco, com um arco, com a coroa, e saiu vitorioso para vencer. Que é esse cara? Qualquer um que lê aquele texto e falar: Não, é Jesus. Não é Jesus, ele é o anticristo. Por quê? Porque ele é semelhante a Jesus Cristo. Ele é um falso Cristo. Para você compreender isso, você tem que ir para Mateus 24 e ver que Jesus descreve que durante a tribulação virão falsos cristos. Falsos cristos. E muitos dirão: Olha, Jesus está ali no deserto. Não, Jesus está lá, está para cá. E Jesus falou: Nenhum deles sou eu. Então vai vir alguém parecido com Cristo. E muitos vão dizer: Ele está nos Estados Unidos, ele está não sei aonde. E aí muitos vão crer e quebrar a cara. Esse é o poder do diabo, enganar muitos com a aparência. A gente não julga pela aparência, irmão. A gente é crente. A gente discerne espiritualmente. Se você não é capaz de discernir espiritualmente, você precisa buscar mais o Senhor. Crente não julga, crente discerne. Discerne pessoas espiritualmente. O diabo pegou a palavra de Deus e enganou Eva com a palavra de Deus. O Senhor falou que você não come de toda a árvore. Ele já começou assim, já começou falando o que Deus tinha dito. Nem Jesus também, ele não tentou enganar Jesus? Ele disse: Não está escrito? Lança-te daqui abaixo e dará ordens aos teus anjos para que te aparem. Né? O que Jesus falou? Não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito também. Então, o inimigo, ele usa a palavra de Deus para enganar o crente. E como que ele faz isso? Quando você vê um crente
profetizando algo que veio dele, que não veio de Deus, é visível aquilo ali. Porque você consegue perceber que aquele crente está passando vergonha. Mas para aquele crente que está profetizando que veio de Deus, que ele acha que é de Deus, ele saiu, aquilo que ele está profetizando saiu da Bíblia, saiu da palavra de Deus. Tá? Saiu da palavra de Deus. E como que o inimigo fez isso? O inimigo usou a palavra. Quantos casamentos já não foi destruído porque o inimigo criou contextos na palavra de Deus, direcionando homens e mulheres a deixar o seu marido, deixar a sua esposa? E o sujeito ainda tem a certeza, não, foi Deus que falou. Deus não anda como fala contra a palavra dele. Ele diz que odeia o divórcio, por que ele vai pregar o divórcio para alguém? É ou não é? Então a palavra de Deus, ela deve ser manuseada por nós com muita sabedoria. E tudo que o Senhor nos revela deve ser confirmado com o Senhor no quarto de oração. Por que o Senhor fala tanto em sonho? Porque o sonho profético, o inimigo não pode pôr o dedo dele. O inimigo não consegue colocar pureza e santidade no sonho que é de Deus. Ele não consegue colocar um enigma simples no sonho que é de Deus. Por que Deus fala em enigma no sonho? Porque o enigma que Deus fala no sonho, o inimigo não pode desvendar. É só o crente que desvenda. Como que o crente desvenda? Buscando o Senhor. Então a revelação que começa no sonho, ela termina no quarto de oração. E quando você começa a aprender a ouvir a voz de Deus, você vai entender que ela também pode terminar na Bíblia. Mas você precisa discernir se é Deus que está falando. Então o inimigo pega qualquer texto na Bíblia e ele consegue te convencer de que você tem que falar uma profecia, ou de que você tem que pregar alguma coisa para a irmã, para o irmão, para o fulano, na igreja, advertir, colocar o dedo na cara de pastor, presbítero, de crente, de mulher, homem. É ou não é? Como eu sei que o diabo está falando? O diabo é muito sensacionalista, né? O Espírito Santo, ele é muito simplista no que ele fala. Ele às vezes dá uma palavra, uma simples palavra, com centenas de significados. A revelação do Senhor às vezes é uma palavra simples, uma pergunta, uma frase, uma comparação. O inimigo não, ele é sensacionalista, né? Ele cria no teu coração tudo que é para você falar. Aí tipo, você chega lá na igreja, lá no irmão e fala assim, te diz o Senhor. Começou com assim, te diz o Senhor, irmão, toma cuidado. Deus manda eu te dizer, toma cuidado, que esse negócio de Deus manda eu te dizer, irmão. Tá? Ele é muito sensacionalista. Quando o cara começa a falar CPF, RG, número de telefone, é o diabo, irmão. É o diabo, porque o diabo é sensacionalista. O Senhor não revela CPF de ninguém, irmão. Se é uma coisa que é pessoal, para que o Senhor vai revelar uma coisa que é pessoal em público? Até o pecado, irmão, do homem, o Senhor não expõe de primeira passagem, só expõe pecado de crente quando aquilo já está podre, fedendo as narinas de Deus. Mas quando o crente peca, o Senhor confronta ele para ele confessar o pecado. Confessa teu pecado, recebe misericórdia. Agora a exposição, né? Assim te diz o Senhor mandou te dizer que vai ser assim, vai ser assado, e o seu CPF é X, e o seu telefone, não sei o que. Irmão, isso aí não é de Deus. Sensacionalismo é do inimigo. Perfeccionismo é do inimigo. Tudo que tem, toda revelação perfeccionista, nos mínimos detalhes, não vem de Deus. Deus não gosta disso. Se você conhecesse o Senhor, você saberia que Deus não gosta de perfeccionismo. Se você conhecesse o Senhor, você saberia que Deus não gosta de sensacionalismo. Deus não gosta. Então o inimigo enganou Eva usando a palavra do Senhor. Usou a palavra do Senhor e ele tentou enganar Jesus.
palavra do Senhor, mas Jesus já conhecia ele também. Então, queridos, o que é de Deus é simples, é prático, é objetivo. O que é do inimigo é sensacionalista. É muito sensacional, é muito perfeccionista, tá bom? Vou deixar isso por aqui. Vou parar por aqui, já tá tarde da noite. Eu espero que isso possa ter feito algum sentido para a tua vida, para a tua caminhada de oração, para a tua vida de busca pelo Senhor, pela revelação, pela intimidade e o relacionamento com Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica na paz.